Eu não sei se sei definir, mas sei que há um interesse muito cedo nas imagens, de uma forma geral. Minha mãe fotografava muito, fotografava-nos, família, bastante, e eu tinha muita curiosidade pelas câmaras. Portanto, eventualmente terá começado aí o interesse em olhar através de uma abertura, um lado de curiosidade e contar uma história. Porque muito cedo, portanto eu nasci nos anos 80, pedi uma câmara de vídeo aos meus pais, supliquei, manipulei-os. O primeiro argumento que eu lhes dei para eles me oferecerem uma câmara de vídeo, que era bastante cara, pelo menos para o nosso contexto familiar era exigente, o argumento que eu usei foi: a avó está a ficar velhinha, nós temos que aguardar. Tem essa consciência de que o cinema, os filmes, nesta altura não havia esta consciência do cinema em si, mas de que os filmes, as imagens em movimento podem guardar as pessoas. Talvez terá começado aqui. A mim interessam as pessoas e, portanto, interessam-me as histórias das vidas das pessoas, de uma forma geral. Não são as histórias mais improváveis, mas são as histórias que falam de afetos, que falam de emoções, que falam de perdas, de laços silenciosos, muito sobre relações silenciosas. Portanto, aquilo que habita entre as palavras, o que é, como é que se expressa, como é que é possível filmar esse silêncio. São coisas que me interessam muito. Este filme acontece na minha primeira chegada a São Miguel, que foi em 2016. Convidaram-me para uma residência artística num lugar de um amigo muito querido, que é o Bernardo Brito e Abreu, que tem um sítio que se chama Pico do Refúgio, que é um lugar lindíssimo e altamente privilegiado na zona alta de Rabo de Peixe. E, portanto, eu aterro neste paraíso e nos primeiros dias em que lá estive, me interessava muito conhecer a zona e desci até Rabo de Peixe, a zona mais pobre e pescatória. E houve uma imagem que me impactou muito, que foi um encontro entre um grupo de pescadores muito tradicionais e um grupo de jovens, de raparigas trans, muito novinhas. Esta relação entre estes dois opostos, porque eram família, tem um impacto enorme em mim. A minha cabeça não associou aquela imagem como uma imagem provável e, portanto, despertou muita curiosidade. Comecei a conversar com jovens não só de Rabo de Peixe, é importante sublinhar isto, porque Rabo de Peixe é um território muito fustigado, muitas vezes pelos motivos errados. Aliás, os interesses são os interesses errados, os interesses da pobreza, o interesse da droga, enfim. E é um lugar que é habitado por pessoas e, portanto, sendo habitado por pessoas, é um lugar com muito mais vida do que para além deste lado fustigado. Portanto, comecei a interessar-me muito pelos jovens de todo o território insular, nomeadamente de São Miguel. Comecei a conversar com eles, comecei a ir à ilha com muita regularidade e comecei a escrever um filme que é ficção, no sentido em que é escrito a priori por mim, a partir das histórias reais do que estes miúdos me devolviam e daquilo que eu fui observando e também das minhas próprias memórias enquanto ser humano, que fui adolescente também. E, portanto, é provavelmente o meu filme mais difícil de definir onde começa a realidade e a ficção. É um filme que acompanha a relação entre dois amigos muito próximos, Ana e Luís. São dois adolescentes e que atravessam um período de descoberta da sua própria identidade e do seu próprio mundo interior através de relações com o exterior, e, portanto, com a família, com a comunidade local e também com os seus próprios amigos, que são muito diversos, eu diria que são amigos queer, e uma personagem que vem do exterior, portanto, que traz os dias brilhantes da juventude, que é a Chloe, que é uma jovem que vem do Canadá e que tem a sua família e a sua própria história de vida ancorada em São Miguel. Lobicão está ancorado numa expressão
que é utilizada muito na literatura, que é aquilo que existe entre lobo e cão, aquilo que existe entre estes dois opostos, este ser mais indomável, que é o lobo, ou o animal mais domesticado, que é o cão. Poderemos também pensar nestes dois opostos como aquilo que é o feminino e masculino, entendido pela sociedade como feminino e masculino. O que é atribuído? Podemos dizer que o lobo, portanto, que este animal mais livre, que lhe é permitido mais liberdade, seria o masculino, e o animal mais contido, doméstico, seria o feminino. São tudo ideias que são atribuídas pela sociedade, são construções. E interessava muito neste filme ter duas personagens a quem poderíamos atribuir estes dois lugares opostos, mas que em rigor elas habitam entre estes dois opostos. Portanto, é um filme sobre este lugar que é impossível definir, que é o lugar entre dois mundos que são estereotipados. Poderemos dizer também, outra metáfora que seria possível usar aqui, aquilo que existe entre o dia e a noite. É um momento crepuscular, fugaz, impossível de agarrar. Nós no cinema, quando queremos filmar esta hora mágica, que chamamos hora mágica, é muito difícil porque ela desaparece rapidamente, são 5 minutos, já foi. A adolescência também é este lugar, um lugar muito fugaz, que existe entre a idade adulta e a infância e que nós, eventualmente, temos memória como um lugar nostálgico, parece que não conseguimos já aceder tão bem. Uma das coisas que me interessava muito neste filme trabalhar, já falamos aqui um bocadinho, era a ficção. Portanto, processualmente, este filme constrói-se muito perto destas estruturas de cinema mais ficcionais, ou seja, de uma pré-produção mais clássica, com castings abertos, em que as pessoas respondem, depois vêm a entrevistas, depois fazem determinados exercícios e depois são escolhidas. Portanto, foi um casting que foi feito durante a pandemia. Primeiro houve uma chamada online, que houve uma resposta massiva dos jovens insulares, dos jovens de São Miguel, mais de 800 candidaturas, em que enviavam uns vídeos em que se apresentavam, depois passamos a uma fase presencial em que conversava com os jovens, fomos escolhendo uma série de pessoas e até que chegamos a este elenco final. Aquilo que me levou a escolher as pessoas é o que me leva sempre a escolher as pessoas nos filmes. Desde logo, uma relação pessoal. Os filmes são o resultado de relações entre mim e as pessoas que vou encontrando. Portanto, desde logo a relação com as pessoas. Depois, a própria história de vida pessoal de cada um, que ia ou não ao encontro das personagens que estavam escritas. Ou seja, eu não procurei pessoas que viessem representar as suas próprias vidas com um grande despojamento, mas que houvesse um entendimento, através do percurso de vida, que lhes permitisse interpretar, representar, apropriarem-se destas personagens que estavam escritas. Ainda que todo o processo depois da preparação, eu não fiz ensaios de atores, isso sim é diferente aqui, ou seja, não fizemos ensaios de guião, de cenas propriamente ditas, fizemos um trabalho a partir de trabalho de grupo terapêutico. Convidei 2 psicólogos da ilha para trabalhar comigo, porque estávamos diante de uma população que ao longo de décadas tinha sofrido, continuava a sofrer e continuamos, eu faço parte dela, da população LGBT, que ainda é entendida como uma minoria, como uma parte invisível da sociedade, e, portanto é uma população que tem problemas muito concretos associados à sua condição social. E, portanto era muito importante para mim, percebi desde logo que era muito importante, mais do que fazer um trabalho performativo e de experimentação da personagem, um trabalho de identificação com o seu colega próximo, com a pessoa que estava ao seu lado, de que todos naquele grupo sabiam do que estavam a falar. E, portanto, houve mais uma crise. Durante 3 meses tivemos terapia de grupo,
podemos dizer assim, onde também havia lugar, não só para este lugar terapêutico, vamos dizer, mas também para experimentação e para jogos de papéis sociais, enfim. Portanto, todo esse processo ao longo de 3 meses também permitiu que as pessoas, depois, quando lhes dei o guião, muito perto da rodagem, percebessem muito bem qual era a personagem que estava ali, porque durante muito tempo tiveram um trabalho em torno da humanidade, diria eu. Foi uma rodagem muito feliz, eu diria, foi mesmo um dos filmes mais felizes que eu... Todos os filmes que tenho feito são filmes que me trazem muito, como pessoa, como profissional também, aprendo muito, mas foram dias de... É uma palavra que está banalizada hoje em dia, a partilha, não é? Partilhar nas redes sociais, partilhar imagens. A palavra partilha ganhou outra dimensão. Mas eu estou a falar da partilha enquanto troca de relações, troca de emoções. E depois, como estávamos a construir um filme em torno de questões de identidade de género, a relação com os papéis sociais, a rodagem tornou-se num lugar, numa espécie de ilha dentro de uma ilha. E, portanto, um lugar protegido, onde essas partilhas aconteciam. Portanto, guardo memórias muito fortes e guardo amizades. Ganhei muitas pessoas, muitas pessoas. Eu não sei onde se mete tanta gente dentro de mim, mas cada filme que faço, porque como são filmes corais com muitas pessoas, são filmes onde eu ganho muitos amigos. Este centro de apoio a pessoas LGBT e às suas famílias, portanto, amar a Açores pela diversidade, surge durante o processo de castings, justamente aquilo que eu contava, de sentir que estava diante de uma população com dores muito particulares, com carências muito vincadas, muito viciadas, e que eu não podia fazer um filme com esta população e ir-me embora. Tinha que trabalhar com uma ajuda profissional, não só na área da saúde mental, mas também na área social. Portanto, estamos a falar de um arquipélago com 9 ilhas e nenhuma delas tinha um centro com apoio específico às questões LGBT. E, portanto, convidei uma série de profissionais de São Miguel para criarmos este primeiro centro de apoio e é uma estrutura que é muitíssimo para além do filme, é importante dizer. E que eu eu fui uma pedra de toque, não é? O filme foi uma pedra de toque, não foi uma questão altruísta, foi uma questão desde logo, de pertença. De eu pertencer a esta comunidade e, portanto, perceber com muita empatia e com muita intimidade que havia questões ali que precisavam urgentemente de ser resolvidas, de ser saradas, de ser amparadas. E, portanto, este centro surge nessa consciência do lugar e que era muito importante que o cinema, sendo formalmente um lugar político também, que o fosse também processualmente e, portanto, que pudesse haver um contributo político, social e humano para este território por onde nós iríamos passar. E a AMAR continua, felizmente, autónoma e cada vez com mais relação com as próprias entidades políticas locais e, sobretudo, muito perto das pessoas. Isso é fabuloso. Os filmes funcionam muito para além da vontade dos realizadores, dos produtores, dos próprios festivais. Há todo um mundo que é muito para além dos festivais, que é o mundo do encontro com o indivíduo, com o ser humano. Portanto, eu diria que nos festivais o filme vai trilhando o seu caminho, de um vai para o outro, do outro vai para o outro, do outro vai para o outro, portanto anda a circular pelo mundo e isso é bonito de ver. É quase como um filho que faz os seus estudos e depois vai viajando. Mas o que é mais incrível são os encontros pessoais que os filmes vão traçando, as pessoas que vão tocando e mais, diria até, a descoberta do filme através do olhar das outras pessoas.
Porque o filme que eu fiz é um filme que se prende com o meu olhar, com a minha experiência de vida, com a minha acumulação de saber, mas o que as outras pessoas me dão é outro entendimento, outras perspectivas, uma mudança de perspectiva sobre o filme, e isso é muito bom, é um ganho. Eu acho que é impossível de separá-las. Acho que é uma impossibilidade. E até é uma conversa chata. Até uma conversa chata esta de estarmos sempre a tentar dizer o que é verdade, o que é mentira, o que é real, o que é documental. Não será tudo pertencente à capacidade do ser humano de existir, de viver, de contar histórias. E nesse sentido é muito. Eu acho que é impossível. Acho que é impossível essa separação. O amor é muito importante. O amor. Porque dentro do amor estão muitas emoções diversas. E, portanto, acima de tudo, esta diversidade é que eu acho que é importante e que habita dentro do amor e dentro das relações humanas. Portanto, se calhar antes de amor, eu diria diversidade acima de tudo. Muito obrigado. Obrigada, eu, Pedro. Obrigada.